mais habituais que nós temos à quinta-feira, com o culto via Zoom e ao domingo, então, o nosso culto local de escola local. No próximo domingo, vamos ter o nosso culto de missões nacionais e vamos fazer então o nosso levantamento, uma oferta especial para missões nacionais. Então, os irmãos venham preparados para ofertar então para esta causa, também no próximo domingo. E depois, no próximo dia 14 de dezembro, iremos ter um almoço convívio em que o valor que nós conseguimos amealhar nesse dia irá reverter então para nós podermos comprar e mandar a fazer, vamos dizer assim, o nosso portão ali da entrada se está estragado lá todo e nós precisamos substituir, já temos orçamento, já temos preço, então vamos começar os outros irmãos vão amealhar, então podemos começar a fazer as obras na manutenção da nossa casa e vamos iniciar então pelo portão. Dia 14 de 12, nós vamos ter então este almoço, são todos convidados a participar. Depois nós vamos colocar então lá fora a nossa folha para os irmãos saberem, mas vamos pensando nisso com carinho para estarem presentes, de uma forma que estarmos todos em comunhão, que ao mesmo tempo estamos a contribuir para ajudar na manutenção do templo. E agora sim, vamos ter o nosso momento missionário. E vamos ofertar o nosso euro semanal para o CERN, Centro de Expansão Missionária, e relembro também o trabalho da nossa irmã Cisaltina. É o outro trabalho que nós estamos a apoiar. Não se esqueçam, então, de incluir as nossas orações. E enquanto vamos ofertar o nosso euro, vamos cantar quem é acima do Senhor. Vamos então pegar o nosso euro inteiro, no sentido de movermos os olhos para não nos aplicarmos uns aos outros. Obrigado por ter nos nós, obrigado por dar esta grande oportunidade de nos ouvir mais
saídas, pelas tuas ajudas, aquilo que fazes por nós. Obrigado, Pai, por tudo. Nós pedimos também por todos aqueles que, às vezes, com muita dificuldade, contribuem para a tua obra, mas tu sabes tudo e tu nos vais abençoando e sabemos que nada lhes vai faltar, porque tu tens cuidado de cada um dos teus filhos, Senhor. A tua palavra é clara, e nós queremos de todo o nosso coração que tu cuidas de cada um de nós. Abençoa, pois, todo o teu trabalho e obrigado por tudo que pedimos, Senhor, e também por aqueles que vão receber estas contribuições, que saibam dar graças, Senhor, porque realmente tu és um Deus maravilhoso, tu nos ajudas e ajudas a cada um de nós. Obrigado por tudo que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso querido Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós adoramos ao Senhor que nos guia nos seus caminhos. Vamos ler Salmos 36 e vamos fazê-lo de forma conjunta e dirigida. Está? Então diz assim a palavra do Senhor: o teu amor, Senhor, chega até aos céus, a tua fidelidade até às nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como um grande mar. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se santificam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber dos teus benefícios, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos revelação. E muitas são as bênçãos, meu Deus, as maravilhas que tens operado, ao Deus de amor e de imensa bondade, a primeira e a última estrofe. cumpres as tuas promessas, poupa dos nossos pecados, em nome de Jesus, tudo pedimos.
nesta caminhada. E vamos ler mais o Salmos 37. E eu, novamente, todos em conjunto, vamos ler este versículo. Considere O ímpio observa o justo, há futuro para o homem da paz. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da necessidade. O Senhor nos ajuda e nos livra. A prática da oração numa relação íntima e pessoal com Deus traz alívio e serenidade. Falar com Deus é um privilégio, é uma fonte de amor e perdão ilimitados, pois Ele é um Deus poderoso e benevolente e oferece-nos um propósito e uma direção para a vida. Falar com Deus é o plano que vamos entrar em conjunto. Calma.
estas mãos que Deus me deu. O propósito maior que é servir o próximo e espalhar a alegria e o amor de Cristo. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, então reflete a dedicação e a entrega total ao serviço ao Senhor. colocar tudo nas tuas mãos para que nos ajudes para a manutenção da tua casa, Senhor, para a beneficência, para que possamos ajudar os outros lá fora, Senhor, nesta comunidade da tua igreja. Quero também pedir pelos enfermos da nossa igreja, Senhor, tu sabes quem são, as suas idades limitadas, Senhor, nos os consoles, Senhor, com a tua mão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ouvimos as palavras do Senhor que nos orientam na caminhada e vamos ouvir e ler todos mais um salmo. E diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a ele obedecerei até ao fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele
não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver os caminhos que traçaste. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ó Senhor, vem dirigir. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês não queriam falar comigo? É bom estar aqui com os irmãos e é bom parar para meditarmos na palavra de Deus, refletirmos naquilo que Ele tem para nós. E hoje eu quero ir lá para o livro de Atos, capítulo 12. Estamos estudando sobre os apóstolos.
esse é o primeiro mártir dos apóstolos, não é o primeiro do cristianismo, ou seja, é o primeiro apóstolo a morrer pela fé. Atos, capítulos 12, 1 e 2, diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra ela seja elucidada, que nós possamos olhar para a Escritura e possamos obedecer, possamos olhar para a vida de Tiago e ter a mesma atitude dele, de permanecer fiel a Ti. Que o Espírito Santo nos ajude e nos oriente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós paramos para refletir sobre a vida daqueles que nós chamamos e dizemos que são apóstolos de Jesus, aqueles que foram os 12 primeiros, nós ficamos surpreendidos, porque a vida deles é fascinante. Cada um deles tem as suas peculiaridades, tem as suas características, cada um tem a sua personalidade, e isso foi respeitado pelo Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar olhando para a vida de Tiago, que foi considerado o primeiro mártir entre os apóstolos, não o primeiro mártir do cristianismo. Tiago era um homem forte, intempestivo, cheio de iniciativa, mas a gente sabe pouco acerca dele, né? Em termos do seu ministério prático. Mas tem muitas informações sobre quem ele foi. Ele é filho de Zebedeu, a sua mãe era Salomé, e era considerada como sendo irmã de Maria, mãe de Jesus, conforme os relatos de Mateus 27, 56, e Marcos 15, 40 e João 19, 25. E se isso for verdade, ele era primo direto do Senhor Jesus. Bom, sabemos que ele era galileu, ele seguiu a profissão do seu pai, como era o costume daquela época. Então, ele foi pescador. E a sua família era uma família abastada, com posses, e até talvez poderiam ter uma casa em Jerusalém, tanto que ele era conhecido do sumo sacerdote. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 15. Ele, filho de Zebedeu, ficou conhecido como Tiago o Maior, lá em Marcos 15, 40. O seu nome, na verdade, Tiago, é uma tradução do nome do grego Iacobos, que é uma transliteração do hebraico, que é Jacob, que para nós significa Jacó. Mas eu não sei por que colocaram como Tiago. O nome dele, na verdade, é Jacó, o segurador do calcanhar, o suplantador. E nós percebemos que ele jamais largou o seu irmão João. Ele caminhou lado a lado. Foi o primeiro mártir dos apóstolos, o primeiro apóstolo a ser martirizado, o segundo mártir do cristianismo, primeiro foi Estevão. E nós vemos na Escritura que ele deixou tudo para seguir Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 21 e Marcos capítulo 1, 18 e 19. E ele, num ímpeto de raiva, por ter visto um grupo de samaritanos que se recusaram a receber Jesus, virou para o mestre
e perguntou se o Senhor queria que eles mandassem vir fogo do céu para consumir aquela gente. Lucas 9, 54. Era esse homem tempestivo. Mas olhando para a vida dele, para a vida desse apóstolo, que para nós é desconhecido, o que nós aprendemos sobre a caminhada da fé? O que ele tem para nos ensinar? Porque saber quem é que é importante, mas o mais importante é saber o que ele nos ensina sobre como viver uma fé e um cristianismo saudável, ou como viver uma relação com Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos, aí nós temos que ir lá para o livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18 ao 22, aí nós vamos ver a primeira lição que ele vai nos dar, que é a seguinte: confie e dependa do Senhor. Veja, Mateus 4, 18 a 22 diz assim: que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, que eram pescadores. E disse: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Vejam que texto interessante. Apresenta Jesus chamando seus primeiros discípulos, que ao ouvirem a voz do Mestre, deixaram tudo e o seguiram. Tiago é um desses discípulos. E ele diz, o texto diz que eles largam e seguem. O que está sendo dito é que eles confiaram no Senhor e, por confiarem, decidiram caminhar com o Mestre. Largou tudo e foi com o Mestre. Virou as costas ao Pai e seguiu Jesus. E o desafio é confiar e é descansar no cuidado do Senhor. É aprender a depender dEle. Aprender a depender da providência que vem dEle. E aqui podemos recordar as palavras do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Confie no Senhor, dependa dele, dependa de Jesus, porque aquele que aceita o desafio de caminhar com Jesus, de Deus como Senhor da sua vida, tem que aprender a confiar nele, tem que aprender a depender dele, e se fizer isso, vai ficar surpreso, porque Deus proverá tudo quanto lhe é mistério. Tiago me ensina a confiar e a depender de Jesus. Tu estás confiando e dependendo de Jesus? A segunda lição que eu aprendo com ele diz assim: tenha intimidade com o Senhor. Uma das coisas mais marcantes na vida desse apóstolo é a sua intimidade com Jesus. Veja, ele está sempre presente nos momentos mais marcantes e importantes da vida de Jesus. Quando Jairo busca o Senhor Jesus por causa da sua filha, o texto de Marcos mostra que ele é um dos únicos que entra no quarto com Jesus para curar a filha de Jairo. Ele vê o milagre da ressurreição. Aquele que nutre intimidade com Deus pode presenciar e ver o extraordinário acontecendo. Aquele que tem intimidade com Deus
vai poder vislumbrar milagres em loco. A intimidade com o Mestre fez com que ele fosse um dos que presenciaram a transfiguração. Quando Jesus vai para o monte, Tiago vai lá. Mateus 17, 1-13, Marcos 9, 1-13, Lucas 9, 28 a 36. Ou seja, ele teve o privilégio de ver o prenúncio do que será a glorificação do Senhor, do que será a vida daquilo que nós chamamos de eternidade, de estar desfrutando da presença de todos os santos e salvos. Manter intimidade com Deus é poder contemplar aquilo que ninguém mais pode ver. É ver os céus se abrindo, é ter a dimensão do que é a realidade espiritual. Quem tem intimidade com Deus sabe que Deus peleja, que Deus luta por nós e que os seus anjos acampam-se ao derredor de nós. Será que nós estamos desfrutando da companhia do Senhor? Será que nós estamos tendo o privilégio de ver aquilo que ninguém vê? Eu acho tão bonita a história de Eliseu, lá no livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 6, quando o exército está toda a volta, o servo dele fica desesperado. Olha o exército. Eliseu olha para ele e diz assim: fica tranquilo, nós somos muito mais do que ele. O rapaz fica meio atônito e Eliseu olha e diz assim: abre os olhos dele para que ele possa ver. E ele viu o exército de Deus. A intimidade com o Senhor faz com que nós possamos vislumbrar aquilo que ninguém mais vislumbra. A intimidade com o Senhor faz com que a nossa face ela seja diferente, ela brilhe. É interessante nós olharmos para Moisés, ver a sua face resplandecente, manifestando a luz de Deus, lá em Êxodo 34, 35. A pergunta é: será que eu e tu estamos manifestando a luz de Deus na nossa vida? Será que eu e tu estamos manifestando intimidade com Deus? Então estamos tendo intimidade com o Senhor? Quando eu olho para a vida de Tiago, vendo os momentos mais célebres da vida de Jesus, ele está presente, desfrutando da companhia do Senhor, me faz desejar ter intimidade com o Senhor. Uma terceira coisa que eu aprendo com ele: dedique-se ao estudo da palavra e à oração. O livro de Atos nos mostra uma igreja que cresce, nos mostra uma igreja que está se tornando uma comunidade multicultural, com gente vindo de todas as nações. Com isso, começam a surgir problemas. E diante das dificuldades, diante das queixas, foram instituídos os diálogos para cuidar e para resolver os problemas sociais. Mas é muito interessante ver o que é dito no capítulo 6, no versículo 4, porque nós vamos perceber algo muito importante, para quem exerce liderança na igreja. Versículo 4, capítulo 6, ele diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quem são esses nós que está dito aqui? Se nós olharmos o versículo 2, vai dizer: e os 12, convocando a multidão dos discípulos. Então eram os 12. E esses 12, entre os 12, estava Tiago. E é dito que precisava se dedicar
ao estudo da palavra e oração. Note, perseverança em oração. Isso é constância, é estar em persistente comunhão com o Senhor, é estar intercedendo pelos seus irmãos e por si mesmo. Oração e palavra, ministrar a palavra, ensiná-la aos demais, para que isso seja uma realidade, é preciso conhecê-lo. A pergunta é: quanto tempo eu e tu estamos investindo no estudo da palavra e em oração? Estudar não para encontrar uma mensagem para ser pregada, mas para nos santificarmos. A oração de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, ficou conhecida como oração sacerdotal. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estudar a palavra não buscando um sermão, mas buscando santificação, intimidade com Deus, para nos consagrarmos cada vez mais ao Senhor. Estudar a palavra para conhecê-la e assim não pecar contra o Senhor. É o que diz o salmista, salmo que já foi citado aqui hoje, 119, versículo 17, diz assim, 17 não, desculpem, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe como é que eu não vou pecar? Se eu conhecer a palavra de Deus, e se a palavra de Deus estiver habitando em mim. Eu tenho escondido a palavra de Deus no meu coração, eu tenho manifestado e estudado a palavra de Deus, eu tenho orado, parado de orar. Conhecer a palavra e orar, é isso que ele também nos ensina. Por último, Atos capítulo 12, versículo 12. E o mestre disse que eles iriam participar do seu batismo, o que implicava morte violenta por amor a ele. E foi isso mesmo que aconteceu, Tiago. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E sabe como é que ele foi martirizado? Ele foi decapitado. Sua cabeça foi cortada. Aquele que era intempestivo, aquele que tinha uma voz de trovão, que incomodava com a mensagem do Evangelho. Ou seja, a natureza veemente, natural a Tiago, muito provavelmente se evidenciou no seu zelo evangelístico.
talvez tenha sido uma das causas de haver sido separado para receber a coroa do martírio. Sem dúvida, ele deve ter sido uma figura difícil para os judeus e para Herodes, o que deve ter apressado o seu martírio. Ele pregou ousadamente, ele viveu, permaneceu firme diante dos embates e das adversidades. Ele não esmoreceu, ele não abdicou da sua fé diante das provas. A pergunta é: será que nós, quando estamos enfrentando as nossas dificuldades, as nossas provas, nós abdicamos da nossa fé, da nossa relação com Jesus? É preciso permanecer fiel, é preciso ficar firme, mesmo que enfrentando dúvidas. Nós não podemos esmorecer. Ou seja, fique firme, mostre-se fiel, não esmoreça, porque a coroa da vida, da vitória, está reservada para ti. Deixe-me concluir. Dei 1 minuto para concluir. O Marte, o apóstolo que permaneceu fiel, nos ensina o seguinte: que nós precisamos aprender a confiar e a depender de Jesus. Ele diz que eu e tu precisamos ter intimidade com o Senhor. Ele diz que eu e tu precisamos orar e meditar na palavra do Senhor. E ele diz que eu e tu precisamos ficar firmes diante das adversidades. Que nós possamos viver assim, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de Tiago, que nos ensina e que nos desafia a estar firmes e a caminhar contigo, independente de qualquer coisa. E agora queremos pedir, em nome de Jesus, que tu nos despeça em paz para os nossos lares. Que teu amor, a tua graça e a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.